Bom, falando aí sobre ergonomia, o primeiro relato de ergonomia que se tem notícia foi na Bíblia. A Bíblia, na literatura, o primeiro relato é bíblico, né, sobre a ergonomia. Então, eu vou falar agora para vocês um case de sucesso que, que está na Bíblia, né? Então, quem lê a Bíblia aí deve conhecer, que é a história de Moisés. Ele estava conduzindo os israelitas aí rumo a Canaã e ele ia enfrentar uma batalha contra Amaleque. E aí o que acontece? Ele sobe num monte, como vocês estão vendo aí na foto, ele sobe num monte e ele está lá com o cajado, com a vara de Deus, que permite com que ele realize vários milagres, assim como ele havia feito já no Egito. Né? Então, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, Israel vencia. Mas se ele abaixasse, aí quem vencia eram os amalequitas. Então, isso traz aí uma lição de ergonomia, que é com relação à postura estática. Algumas pessoas estão falando que estão com probleminha no áudio. Quem está com problema no áudio aí, pessoal? Vocês estão escutando bem? Está perguntando aqui o Bruno, né? Gostaria de saber se há algum problema na apresentação. Talvez seja na saída de som aí. Está baixo. Estamos escutando. A Luciana está escutando. Aqui está bem. Pessoal, a maioria está escutando aqui. Estou ouvindo bem, o Fabiano. O meu está ok. Beleza, então talvez seja realmente aí algumas saídas de som aí do computador de algumas pessoas que está com pau aí. Né? Olha lá, o Fabiano falou que estava com dificuldade, ele ligou as caixinhas de som e melhorou. Então é isso, pessoal. Liguem, aumente o volume aí do som para melhorar o áudio de vocês. Então, voltando aqui, o que acontece? A ergonomia diz o seguinte, qualquer padrão postural que você mantenha por muito tempo, então os braços elevados, como Moisés aqui, acontece um processo inversamente proporcional. Quanto maior o tempo nessa postura, menor a capacidade de realizar força. E aí você começa a entrar num processo de fadiga. Então, você fica com o braço muito tempo erguido, elevado acima da linha do ombro, por exemplo. Você começa a passar o tempo, você perde a capacidade de realizar força, seu músculo começa a ficar cansado, entra em processo de fadiga, gera uma sobrecarga. Se você persistir, e eu vou falar mais para frente, dependendo da frequência, duração e a intensidade, você pode entrar aí, começar a sentir dor, desconforto, e aí, persistindo, você pode chegar até um processo de lesão. Então, é assim que funciona. Né? Então, o que acontece? Arão e Ur, que eram os discípulos de Moisés lá, eles, percebendo isso, que Moisés precisava ficar com os braços erguidos, senão ele perdia a batalha, e isso ia durar durante o dia todo, Arão e Ur vai lá, cada um de um lado, coloca Moisés sentado numa pedra, e cada um segura um braço de Moisés. Então, esse foi o primeiro relato literário, né, de uma ação ergonômica. Eles sentaram Moisés na pedra, cada um segurou um braço, e com essa ação, Moisés conseguiu ficar até o final da tarde, até o pôr do sol, né, e os israelitas, eles venceram a batalha. Então, é legal ver a primeira, inusitado até, né, o primeiro relato de ergonomia na Bíblia. Né. Alguma pergunta aí, pessoal? Beleza? O som estava muito baixo. O Jonathan que está dizendo aqui, comunicação parou. Voltou a comunicação. Talvez é problema no áudio mesmo aí de você, porque a maioria está escutando bem. Bom, a história do trabalho como um todo, ela passa basicamente por 5 grandes épocas. Então, lá no século XVII, o trabalho era resultado da força física. Então, o homem ele não dominava nenhuma tecnologia a não ser o fogo. E no máximo que ele dispunha de recurso era a tração animal, era o uso da tração animal para fazer o trabalho. Então é legal que esses dias, inclusive, eu vi essa foto aqui no Facebook da Shell, né? O posto Shell lá no início,
como eles transportavam combustível aqui usando tração animal. Então, no início, lá no século XVII, um pouquinho depois, o homem utilizava desse recurso, mas ele não tinha muito mais do que isso, né? Era bem isso mesmo. Já no século XVIII, final do XVII, com a Revolução Industrial, que foi alavancada pela máquina de vapor de James Watt. Então, James Watt, ele que inventou a máquina a vapor, ele tentou automatizar a carroça dele lá, e inclusive no início tiveram alguns problemas, explodiram, né? Porque ele não tinha o controle da tecnologia, mas foi a descoberta da máquina a vapor que permitiu aí o surgimento das fábricas. Então, no próprio Tempos Modernos, naquele filme do Charlie Chaplin, quem já assistiu o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Escreve aí. É um filme super... eu sou suspeito que eu gosto bastante, mas ele é meio batido, né? Todo professor insiste em passar esse filme. Às vezes a gente até um pouco o saco. Mas esse filme é incrível porque ele relata... é didático o filme, né? E ele relata... Olha lá, o Bruno já, a Daiane já, todo mundo já assistiu, né? O Fabiano, todo mundo já assistiu. Ó. A Daphne, eu já vi esse filme, só assisti partes. Thaís, assiste inteiro que é legal. Tem bastante coisa legal nesse filme aí. Então, e vocês podem ver na imagem aqui, na época, principalmente as indústrias, a indústria têxtil, o ramo têxtil cresceu muito, né? A história dos teares. Então, vocês conseguem ver na foto aí uma coisa que hoje seria inadmissível, que é o trabalho infantil. As crianças, era comum crianças trabalharem nas fábricas. Os pais levavam as crianças para trabalhar junto nas fábricas, né? Então, tem vários relatos. A música também já assistiu sobre isso daí. E aí, o que acontece? Já no século... Na segunda Revolução Industrial, surgem os personagens aí como Fayol, Taylor, Ford, e esses caras eles implantaram as regras de hierarquia. E com essa organização do trabalho, a produção passou a ser em massa. Então, há um aumento, uma explosão na produção industrial. Como essa foto está mostrando aqui, uma foto muito antiga, mostrando a produção em série, né? As linhas, os arranjos físicos passam a ser em série, em massa. Então, do trabalho artesanal, onde o artesão ele fazia parte de todo o processo, então, pensando aí num sapato, ele curtia o couro, ele costurava, ele colava, ele dava o acabamento, ele colocava a sola. Nessa revolução industrial, nessa produção em massa, o homem passa dessa característica de fazer um pouquinho de cada coisa e passa a fazer só uma coisa, só apertar um botão, só apertar um parafuso, que é o que mostra lá no filme o Charlie Chaplin apertando parafuso. Né? Então, do ponto de vista ergonômico, isso foi uma perda, porque quanto mais rico o processo, melhor. Você faz coisas diferentes, isso é mais rica a atividade, então menos repetição você vai ter. Escrevam aí para mim rapidinho, o que vocês acham que é melhor do ponto de vista da ergonomia? Uma máquina de escrever? Quem lembra aí tem muita gente aí que não deve nem ter conhecido a máquina de escrever. Né? Eu aprendi a digitar numa máquina de escrever. Escrevam aí para mim, o que é melhor do ponto de vista ergonômico? Uma máquina de escrever ou um teclado de um computador? Vamos lá, pessoal, escreve aí. Computador ou máquina de escrever? O que é melhor do ponto de vista da ergonomia? Vamos ver quem vai responder aí. Máquina de escrever, o Luiz colocou. Teclado, o Anderson respondeu aqui, né? Teclado. Acho que é a máquina, o Fabiano colocou. Uma máquina de escrever, a Daphne respondeu aqui, né? Máquina de escrever, a Karine, o Bruno. Teclado, a Luciana. O Fabiano colocou, depende do conforto de cada um. A música colocou máquina de escrever. O pessoal está esperto aí, né? O teclado do computador, a máquina era muito pesada para digitar. A Thaís aí usou máquina de escrever. Né? Teclado do computador, usa-se menos força, né? Então, pessoal, do ponto de vista... Olha lá, depende do ponto de vista. O Bruno já matou a charada aí, né? Do ponto de vista da ergonomia, em cima do que eu estou falando, a máquina de escrever, quem já usou aí, você tem várias pausas.
porque você tinha que digitar, se você errasse, você tinha que passar o branquinho lá, aí você tinha que ajeitar a folha, você tinha que tirar a folha, então você fazia várias coisas para fazer a digitação. Isso provocava pequenas pausas. Vamos pensar na máquina de escrever elétrica, aí, que era mais leve. Como muitos escreveram aqui, realmente a máquina de escrever você tinha um esforço maior. Mas vamos pensar numa máquina de escrever que tinha teclas mais leves. Você tinha várias pausas, isso ajudava bastante. Já o teclado do computador, você não para. Se você começar a digitar, você vai até o fim. Inclusive, ele até corrige automaticamente para você, você não precisa parar para nada, né? Você não precisa parar para passar o branquinho lá. Então, do ponto de vista de pausa, de ergonomia e de trabalho repetitivo, o computador ele trouxe essa características que é a da produção em massa, aqui, que é não parar, né? Trabalhar de forma contínua. Então, a pessoa trabalha aí até 1 hora digitando sem parar e não percebe. Então, é engraçado essa relação aí, né? Bom, e aí o que acontece? Na década de 80 e 90, houve um salto tecnológico muito grande. Então, se você pegar o espaço de tempo curtíssimo, estou falando aí de 10, 15, 20 anos atrás, a tecnologia mudou demais. Olha aqui, se vocês lembram desse equipamento aqui, o mimeógrafo. Alguém já usou o mimeógrafo aí? É da Idade da Pedra o mimeógrafo, né? Então, hoje as multifuncionais. O primeiro Ford Bigode aqui, ó, do século XX lá, alcançava 25 km por hora. E hoje a tecnologia que nós temos é cada vez mais avançada, né? O Tijorola aqui, o primeiro telefone celular, pesava 1,5 kg. E hoje você tem smartphones cada vez mais... Apesar que está voltando a onda dos smartphones grandes, né? É engraçado isso daí. Está voltando a ideia de ter celular grande. É quase que um tablet que as pessoas têm hoje aí, os Galaxy da vida, os telefones grandes, né? O Atari, quem nunca usou o Atari? Que chute, todo moleque tinha um que chute, né? Então as coisas mudaram muito, essa tecnologia mudou muito. E aí surgem os robôs, a engenharia da automação, e há uma redução no número de mão de obras que são substituídas por máquinas. Mas é um pouco discutível isso daí, é uma quebra de paradigma com relação a substituir pessoas por máquinas. Muita gente defende que vai haver um desemprego, acaba sendo contra isso, né? A verdade é que você muda a concepção. Então, você substitui a mão de obra braçal pela mão de obra pensante. Então, essas máquinas que estão surgindo para automatizar a coisa toda, ela precisa ser fabricada também. Ela roda toda uma cadeia de logística. Então, essas pessoas que, de repente, vão perder o seu posto, se elas se capacitarem, se elas estudarem, se elas continuarem, elas podem, inclusive, trabalhar nessas fábricas onde são construídas, fabricadas essas máquinas novas que estão substituindo a mão de obra braçal, né? Então é um paradoxo aí, mas na verdade eu acredito que essa evolução não tem como ser freada mais, né? Bom, e aí o homem passa a interagir com essa revolução tecnológica, o homem passa a interagir de forma muito pessoal com essa nova tecnologia e cada vez mais cedo. Então, hoje em dia, você pega uma criança de 3 anos, 4 anos lá, ela já está interagindo com os dispositivos, ela já está mexendo, inclusive melhor do que os adultos, né? Então, cada vez mais cedo, por isso que eu falo que é um caminho sem volta. A tecnologia está presente aí na vida das pessoas. Isso não tem como mudar, né? O homem, cada vez mais cedo, ele passa a mexer com essas tecnologias. Essa é uma nova tendência de industrial mesmo, né? Assim como as tendências de